paz esteja com todos. Pega a tua Bíblia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Abra lá no livro de Êxodo. Deus tem falado tanto com nós no livro de Êxodo. E hoje não vai ser diferente. Aleluias. Abra no livro de Êxodo, capítulo 3. Aleluias. A partir do versículo 1 e vamos até o versículo 10. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim, já achou? Quem não achou, ó o telão aí. A palavra do Senhor diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma sarça de uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu, e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Deus, que teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar, Senhor, no nosso meio, para trabalhar conosco, Senhor, para nos ensinar. Tu és o nosso Deus e nós viemos, Deus, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Amados, aqui mostra Moisés. Estava falando que Deus tem falado tanto com nós no livro de Êxodo, que o pastor acho que pregou domingo retrasado, eu preguei, e Deus, Ele já tinha me dado sobre a sarça ardente, e faz tempo já que eu estou estudando essa palavra, mas não achava que eu ia pregar hoje. Mas enfim, é essa palavra. Então eu estava estudando sobre a sarça, e o que é uma sarça? A sarça é um arbusto cheio de espinho, arbusto cheio de espinho, né? E de tamanho médio. É muito encontrado no deserto. E essas sarças, elas, por causa do calor do deserto, por causa do sol muito forte, elas se queimam. É normal uma sarça pegar fogo no deserto. Então Moisés, ele estava ali apacentando o rebanho do seu sogro, e uma das sarças que estava pegando fogo chamou a atenção dele. Não foi porque ela estava queimando. O que chamou a atenção de Moisés é que o fogo
pegava naquela sarça, né, naquele espinheiro, mas o espinheiro não se consumia. Porque aquelas sarças, elas eram assim, sem muita raiz, então quando o fogo vinha, elas se desmanchavam. Era rapidinho para pegar fogo. E aquela, percebe que não desmanchava, que não acabava. E ali diz assim, e Moisés diz, lá no 3, ele diz, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Então eu acredito que ele olhou e virou de novo, né, para olhar para as ovelhas. Eu começo a imaginar o texto. Que ele olhou e virou de novo e foi olhar para as ovelhas e foi sondar, né? O que é isso? Está queimando e não está se destruindo. E ali quando ele vira rápido, né, para olhar, e ele percebe que realmente a sarça não está queimando. E ele diz, eu verei esta grande visão. Tem Bíblia que diz assim, eu verei essa maravilhosa visão. Mas para nós não importa o que ele estava querendo dizer. Mas o que importa é que Deus estava... Por que aquela sarça não estava queimando, se consumindo? Porque Deus estava se revelando naquele lugar. Então, onde Deus chega, aquilo que é algo comum, como um espinheiro comum, que pega fogo fácil. Aquele de repente pegou fogo e se tornou algo especial. Não queimava. Porque o fogo que estava ali era o fogo de Deus. E o fogo de Deus incendiava, mas não queimava. E Moisés, ele ficou por um momento assim, olhando maravilhado. Aquela sarça que não se queimava. E ele deve ter achado muito estranho, tipo, ela não se consumir. E se a gente olhar na Bíblia, a gente vê que tem várias passagens onde teve fogo e não se destruiu. A fornalha, uma que os homens foram lançados na fornalha, mas o fogo de Deus entrou junto, queimou eles? Não queimou, porque onde a presença de Deus chega, se torna uma coisa santa. Então ali, isso que Moisés estava vendo, se tornou uma coisa sobrenatural, porque a presença do anjo que estava ali, que era a própria presença do Deus vivo revelada, tornou aquela sarça diferente. E Moisés ele ficou tão curioso, que ele, certo pessoa, vou me aproximar, né? Vou ver de perto, porque diz que ele virou de novo e não estava queimando. Então ele decide se aproximar, que é o que diz ali Moisés, vendo que a sarça não se queimava, resolveu se aproximar. E o que Deus diz para ele? Vendo o Senhor que ele virava e ia se aproximando daquela sarça, imagina a curiosidade dele. Tipo, como assim? Né? Incendiada e não se dissolve, não desmancha. Como assim? E quando Deus viu ele se aproximando, Deus falou para ele, lá no versículo 4. Do meio da sarça, Deus falou, Moisés, Moisés, não chegue para cá. Quando ele chamou Moisés e Moisés disse assim, eis-me aqui. Ele disse, não chegue para cá. Estranho, né? Moisés, era como se Deus estivesse falando para ele assim, eu não quero que você se aproxime. Até aí, ó, deu, chega. É como se Deus tivesse escondido ali e diz, aqui não chega, para. Eis-me aqui, Senhor. Para, Moisés. Não chegue para cá. E ali eu comecei a fazer o estudo. Por que Deus estava falando para Moisés, não chegue para cá? Era como se ele estivesse falando assim para Moisés. Você não vai entrar na minha presença, de qualquer maneira. Até aqui, até onde ele veio, você pode vir. Mas daqui para frente, não, Moisés. Você não vai entrar desse jeito na minha presença.
A partir daqui, não. A partir daqui, não é da tua maneira. A partir daqui, não é de qualquer jeito. Você quer ver o fogo? Então eu vou te dar algumas instruções. Era o que Deus estava falando para Moisés. Você quer chegar até aqui? Você quer chegar onde está o fogo? Quem que quer chegar onde tem fogo? Onde tem o fogo do Senhor? Você quer chegar, meu irmão, onde tem o fogo do Senhor? E sabe o que Deus diz? Não é de qualquer maneira. Não é do teu jeito. Não é desse jeito que está. Se você quer chegar e quer ver o fogo, então alguma coisa vai ter que mudar. Quando ele fala para Moisés, lá no versículo 3, lá no 5, quem está acompanhando, não chegue para cá. Mas daí ele dá uma ordem para Moisés. Ele diz assim: tira os teus sapatos dos teus pés. Tem texto que diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra o quê? Santa. Até que você pode, mas aqui na terra santa não é de qualquer jeito. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E se você entrar de qualquer maneira, você pode ser fulminado. A partir daqui, não vai ser de qualquer jeito. A partir daqui, não vai ser do teu jeito. Entendeu o que Deus está falando para nós? Você quer fogo de Deus? Você quer entrar na presença de Deus? Você quer mais de Deus? Você quer ver Deus operando na tua vida? Ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. O que é tirar a sandália? Como assim, pastora? Tirar a sandália? Como assim tirar o sapato? O que Deus estava falando para Moisés? Tira a sandália. Porque Moisés, a sandália significava a caminhada de Moisés. A sandália significava uma sandália que ele saiu do Egito, que ele caminhou com aquela sandália. A sandália significava o passado de Moisés. A sandália significava pecados. A sandália significava coisas que não agradavam a Deus. Por onde Moisés andou, não agradou Deus. E Moisés saiu porque lá onde ele estava, no Egito, ele saiu fugido porque ele tinha matado um homem. E ele ficou 40 anos no deserto. E quando ele chegou neste lugar onde ele encontrou a sua esposa, o sogro, e que ele casou, e que ele aprendeu de Deus, porque Moisés era ensinado na lei do Egito. Ele foi criado no palácio e ele sabia tudo do Egito. Ele era um príncipe lá no Egito, mas se conhecia bem pouco de Deus. E quando ele veio ali com o seu sogro, ele aprendeu muito de Deus. Só não tinha a caminhada com Deus. E ali, quando ele chega diante daquela sarça que Deus fala: eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés teme olhar para Deus, porque ele estava diante de um Deus todo-poderoso. E Deus diz para ele assim: para, Moisés, tira a sandália para entrar na minha presença. Aleluias. Sabe o que Deus estava falando? Que para a gente entrar na presença dele, nós temos que tirar as coisas que não agradam o Senhor. Para nós entrar na presença dele, nós temos que tirar tudo aquilo que faz separação entre eu e Deus, entre você e Deus. E o que nos afasta de Deus? O pecado. Nós temos que tirar as barreiras. Amados, e nós sabemos aquilo que nos afasta muitas vezes de ter experiência sobrenatural com Deus. Sabemos ou não sabemos? Nós temos o Espírito Santo que, quando alguma coisa não está legal na nossa vida, ou quando nós fazemos alguma coisa
que entristece Deus, o Espírito Santo testifica aqui. Testifica com você, porque comigo ele testifica. Entristece o coração. A gente pensa, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Pisei na bola, falhei com Deus. O Espírito Santo testifica. Então, ele diz assim, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Não é que a sarça era santa, mas a presença que estava na sarça era santa. Quando nós entramos na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. Este lugar é santo. Você crê que este lugar é santo? Agora imagina ainda você subir num altar. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Deus diz, tira todo impedimento. Você quer ver Deus operar, quer ver Deus fazer o sobrenatural. Ai, como eu queria ver Deus fazendo milagres. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. E Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer que esse fogo esteja sobre você. Mas Ele diz, mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Na presença de Deus tem um limite. Ali para Moisés, ele falou, até aqui, Moisés. Agora daqui para cá você tem que entrar diferente. Tira a sandália e vem. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Até aqui você veio. Agora você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Então ele diz, tira a sandália. Tira isso que está impedindo. E vem. Porque eu quero te usar. E eu quero te dizer, não importa quanto tempo você está na presença de Deus, tem hora que nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Não vai dizer, porque a pastora não faz. Nós somos pecadores. E tem hora que a gente faz coisa que não agrada a Deus. E nós precisamos mudar aquilo que desagradou a Deus, porque o Espírito Santo testifica em nós. Então Deus, Ele fala para Moisés. E você pode pensar, pastora, mas só uma sandalinha, né? Ele podia ter pedido a túnica de Moisés. Ele podia ter pedido turbante, não sei se usava turbante. Podia ter pedido um turbante. Podia ter pedido o cinto de Moisés. Ele diz, tira a sandália. Porque era o caminho, era o lugar por onde ele tinha andado, que fazia a diferença. Então ele diz, tira a sandália. Tira de você aquilo que te atrapalha de entrar na minha presença. Deus está dizendo, hoje eu quero que você entre na minha presença de uma maneira diferente. Eu quero que você apresente as tuas sandálias para mim. Você quer passar no lugar onde você vai ver o sobrenatural de Deus vir sobre a tua vida, tira as sandálias. E as sandálias para nós, às vezes é um orgulho, às vezes é a arrogância, às vezes a sandália para nós é a falta de perdão. Às vezes a sandália para nós vemos na presença de Deus, mas lá na nossa casa, a gente é totalmente diferente. As pessoas não veem a presença de Deus em nós. Qual a sandália que você tem que apresentar diante de Deus? Para que Ele faça um sobrenatural na tua casa. Às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus. Mas eu quero dizer que quanto mais perto você quiser chegar de Deus, mais coisas Deus pede para você renunciar da tua vida. Quanto mais perto eu quero chegar de Deus, mais coisas eu tenho que renunciar da minha vida. Será que tem gente que pensou, pastor, então não quero chegar perto de Deus. Está pedindo tudo isso para mim, então não quero chegar perto de Deus. Você está disposto a chegar perto de Deus? Você está disposto a viver um sobrenatural, um avivamento de Deus? Ele diz, tira as sandálias dos teus pés e vem.
Então ele falou para Moisés: para, Moisés, para, tira. Porque tirar a sandália era tirar aqueles costumes do Egito que Moisés ainda tinha. Então Deus pediu para ele tirar. Mas hoje ele fala para nós: tira a tua sandália e vem para a minha presença. Tira a tua sandália. Você quer mais de Deus? Vem para a minha presença. Moisés, quando Deus falou, ele tirou a sandália. E ele entrou. E Deus se revelou para ele. Só depois que ele tirou aquilo que impedia ele de entrar na presença de Deus. E quando ele tirou, Deus falou: eu sou o Deus do teu pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés quis se esconder. E ele diz lá, só depois que Moisés tirou, que Deus começou a se revelar para ele. Tem coisas que nós precisamos tirar para que Deus se revele para nós. E quando Moisés tirou, Deus se revelou. E lá no versículo, a partir do versículo 8, Deus diz assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir aquela terra boa e larga. O que ele diz? Eu desci porque o povo está clamando. Eu desci porque estão pedindo a minha presença. Eu desci para fazer um milagre. Eu desci para levar eles para uma terra boa, que mana leite e mel. Porque ele ouviu o clamor do povo. E ele diz assim: e agora eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei. O que Deus está falando? Eu desci para ver. E estou te chamando para o fogo. Estou te chamando para te purificar. Estou te chamando para te usar. Amados, eu quero te dizer que Jesus também desceu aqui. E quando ele desceu para nos alcançar. E essa sarça, que era aquele espinheiro, somos nós. Que apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, apesar do ser estranho que nós somos, das coisas erradas que nós fazemos, Deus diz: eu desci. Jesus veio e deixou o Espírito Santo dentro de nós. Hoje a sarça é eu e você. E Deus quer incendiar, mas Ele não quer consumir. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque se Ele olhar para nossas fraquezas, para as nossas impurezas, meu Deus, não tinha ninguém mais aqui. Mas nós somos aquela sarça que Deus está queimando dentro e nós não estamos sendo consumidos. Não estamos sendo consumidos porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Então ele diz assim: hoje eu desci e eu estou nesse lugar. E eu creio que Deus está nesse lugar. E Ele está te convidando a tirar aquilo que atrapalha da presença dEle se mover em você. Ele está te convidando a apresentar as sandálias para Ele. Eu não sei se você tem entrado nessa presença e tem sentido essa presença, mas Deus está dizendo: você precisa abrir mão de algumas coisas da tua vida para que eu possa me mover de maneira sobrenatural. Nós estamos buscando um avivamento. Nós estamos buscando a presença de Deus. Nós estamos buscando o fogo de Deus. Nós queremos ser labaredas na presença de Deus. E eu quero te dizer que o fogo está aí dentro. Mas Ele diz assim: tira a sandália. Porque alguma coisa não permite esse fogo fazer o sobrenatural. E eu quero te convidar nessa noite para você entregar essas sandálias. Porque se Deus está falando, é porque tem coisas que nós precisamos entregar na presença de Deus. E o pior de tudo, que eu e você sabemos o que impede de Deus
se derramar no nosso meio. Eu e você sabemos o que tem impedido, às vezes é a falta de oração, às vezes é uma frieza espiritual, às vezes é uma preguiça de ler a Bíblia, às vezes é a falta de tempo de parar na presença de Deus. Mas eu quero dizer que tudo isso é desculpa, porque a falta de tempo para o Senhor. Quantas horas tem o dia? Hã? Nossa, que medo de falar, gente. Quantas horas tem o dia? 24 horas. 8 horas é para quê? Para dormir. 8 horas para trabalhar. O que você faz com as outras 8? O que você faz com as outras 8? Você consegue dessas 24 horas tirar pelo menos o dízimo das 24 horas, que são 2 horas e 40 minutos, para apresentar para o Senhor? Você tem conseguido fazer isso? Tem sobrado? Ah, pastor, você não sabe da minha vida, não sobra. Qual é a tua prioridade, meu amado? Para Deus não é sobra. Para Deus é prioridade. Se você esperar sobrar para Deus, não vai sobrar nunca. O dízimo não é sobra. O dízimo é a primeira porção que nós tiramos e damos para Ele. O nosso dia é a primeira porção que você tira e dá para o Senhor. O que nós estamos fazendo? E daí a gente quer que o fogo pegue. Daí a gente quer que a sarça pegue fogo. Daí a gente quer viver um sobrenatural de Deus. 8 horas eu trabalho, 8 horas eu durmo, e 8 horas? E 8 horas? E 8 horas? Será que sobra 5 minutos para mim dizer: Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor me deu? Mas Ele diz: eu quero que você abra os olhos e já comece a agradecer pelo dia que eu vou te dar. Abençoar o dia que eu vou te dar. Que você comece com o dia que eu vou te dar. E tem gente que diz assim, eu vejo muitas pessoas que eu atendo que dizem: ah, pastora, não consigo orar. Não sobra tempo. Quando eu vou orar me dá sono. Eu digo: porque você está dando o último momento do resto da tua força para o Senhor. E Deus, Ele não quer resto. Deus, Ele quer prioridade. Deus, Ele quer prioridade. Então Ele está dizendo assim: tira a sandália do teu pé e vem para cá. Quer queimar? Vem para cá. Quer queimar? Vai para a presença do Senhor. Quanto tempo, muitas vezes, nós passamos no WhatsApp? Nossa, às vezes a gente até esquece, né? Quando alguém começa a mandar mensagem, você esquece que você vê. Quanto tempo passou? E Deus está dizendo para nós assim: tira a sandália e vem. Venha para o fogo. Venha para a sarça. Venha para o lugar onde está a presença de Deus. Corre lá para o teu quarto onde está a presença de Deus. O pastor falava domingo que o avivamento, que o fogo, não é lá onde está cheio de pessoas. Pode ser no nosso quarto, pode ser na nossa casa, pode ser onde nós estamos. E que tempo a gente está tendo? O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Quando Deus falou para Moisés, imediatamente ele arrancou a sandália e foi. E Deus falou: eu quero que você vá libertar o meu povo. E hoje tem um povo clamando, tem vidas clamando, tem vidas perdidas aí fora, vidas perdidas nas drogas, na prostituição, vidas perdidas. E Deus está dizendo para nós: tira a sandália, se lança no fogo, porque eu quero te incendiar para te levar para buscar aquelas vidas lá. Quando Moisés veio, Deus diz: agora você vai. Eu desci aqui porque eu precisava, o meu povo estava clamando, e eu precisava de alguém para ir.
E eu envio você, Moisés, porque ele teve coragem de tirar as sandálias e ir. E hoje ele diz para nós: eu quero enviar você. Eu quero que você seja a resposta de oração para aquele que está clamando. E será que a gente tem buscado para ser resposta de oração? Será que a gente tem buscado? Ou a gente tem se preocupado com a nossa família, com a nossa vida? Tem coisas que Deus diz assim: vem aqui que eu te ajudo. Mas tem coisa que Deus diz: é você. Tira. Ele falou para Moisés: tira a sandália. Ele podia simplesmente falar: filho, vem aqui que eu vou tirar a tua sandália. Tem coisa que é atitude nossa. Quero o fogo de Deus? Quero o sobrenatural de Deus? Quero minha família salva? Tira a sandália, vai para o fogo, para você ver se a tua casa não é salva. Se o teu filho não é liberto, se vidas não são curadas e restauradas. Mas custa caro eu tirar a sandália dos pés. E hoje eu quero te convidar a se colocar em pé.